E aí? Como é que vocês estão? Ai. Bora continuar a despertar da consciência? Eu peço desculpas por eventuais erros. O dia hoje tá um pouco mais lento pra mim. Mas vamos lá. Continuando a leitura, a gente para na página 193, onde a gente falava sobre a questão os nossos conflitos internos, as experiências que a gente tem que enfrentar, né? E que a luta tá dentro desse entendimento da consciência, né? Vamos lá. Todos esses adversários aparentes nasceram da manifestação do amor e do estado das mônadas primordiais, simples e sem ciência. Todos eles chegarão ao estágio de amor, sabedoria e amor universal. Contudo, para que isso ocorra de forma ordenada, faz-se necessário que alguém a acolha com partes integrantes do seu universo e os conduza à semelhança de pais conscientes, de hábeis professores ou de parceiros de jornada. Os corpos são as formas, os caminhos, as salas de aula, para que os princípios inteligentes, as mônadas, evoluam. Somente após percorrerem o extenso trajeto despertando os talentos, inicialmente como hábeis e eternos aprendizes, posteriormente como condutores conscientes de futuras realidades, responsáveis pela expansão e aprimoramento da consciência em gestação, poderão dizer, a exemplo de Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Ascende-se no caminho evolutivo mediante o exercício da solidariedade, promovendo prioritariamente os que encontram obrigados em seu universo. Serão recompensados quando também dispuserem a amparar e a instruir. Sendo assim, todos os elementos beneficiados pelo acolhimento, o amor e pelo esclarecimento, a instrução, se comprometem a dividir com os semelhantes os talentos que hajam amalhado. Para que se coroem de êxito o processo de transmissão do conhecimento e a construção da virtude, faz-se mister compreender os parceiros de jornada e amá-los profundamente, dispensando-lhe pelo exemplo exatamente o que gostaríamos que nos fizessem caso estivéssemos nas mesmas condições e em seus respectivos lugares. Eu diria que quem escreveu esse livro talvez sabia que precisa ler isso hoje, né? Tá bom. Joana de Ângeles acautela-nos contra os comportamentos desfavoráveis à realização da autotransformação e relaciona alguns quesitos indispensáveis para o êxito nesse empreendimento. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia, ou o crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade do bem-estar de logros e plenos a saber, a insatisfação pelo que se é ou se possui como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para aceitar, se vencer, capacidade para crescer emocionalmente. Então, se conhecer é muito importante. É o que vai fazer com que todo o resto mude, porque a gente tira esses entendimentos, se conhece as nossas energias, conhece a nossa consciência e, consequentemente, a gente consegue mudar essas vibrações, porque a gente só pode mudar o que está na gente, né? Entendido? Nessa tarefa cumpre que a ação se faça destituída da autocompaixão, de autocrítica, de autopunição e de autojustificação. Mediante coragem de quem vislumbra e se dirige para uma meta de segurança sem saudades do que passou, deve-se fazer a seleção do material e analisá-lo serenamente, a fim de renovar-se. Ou seja, aconteceu alguma coisa, né? Autoanálise. Né? Por que chegou essa vibração até na gente? Não se deve desenvolver ou alimentar consciência de culpa, engredando a autopunição, tampouco sentir-se inferior ou transferir responsabilidade. A construção da nossa plenitude é uma tarefa intransferível, inadiável e se alicerça necessariamente na autoaceitação, para o esforço do autolabor, da forma paciente e amorosa, como ouvires que lapida a pedra rara.
Só assim lograremos êxito desejado, uma vez que essa deverá ser a conduta do ser desperto que se autodescobriu e deseja sinceramente a iluminação e a libertação consciencial. Em Jesus e Vida, do mesmo espírito, aprendemos que não há como expulsar pensamentos e conteúdos internos, recentes ou remotos, como expulsar, pois constituem o nosso patrimônio inalienável. Fácil-me trabalhá-los no campo da mente. Para tanto, basta-nos apresentar uma proposta que renove ou promova esses conteúdos, sobrepondo-a aos antigos pensamentos ou comportamentos. Ao iniciarmos uma tarefa de autorrenovação, constataremos pela experimentação que, exercitando a visualização proposta, sentir-nos-emos mais fortalecidos pela presença dos primeiros lampejos da verdadeira paz de consciência à luz do dever cumprido. Segundo Leon Denis, se meditarmos em assuntos elevados na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Desejar é realizar a coisa da obra almejada no plano mental. Visualizar é ver a obra em elaboração. Analisar é arquitetar com os olhos da alma o que foi selecionado. Vivenciar é experimentar na prática o que foi arquitetado. Meditar, no sentido prático do termo, é comparar os resultados da ação atual em relação ao que foi anteriormente experienciado. Paralela e simultaneamente ao processo mencionado, o elemento intelectivo elabora e dá formação à criação, dá forma à criação. O emotivo dá vida e sensibilidade. O espiritual movimenta e direciona. As questões 605 e 605A do Livro dos Espíritos estabelecem que, além de trabalhar conteúdos do ser espiritual adquiridos em outras etapas, a alma encarnada precisa superar a influência da matéria, proveniente das manifestações dos instintos, das sensações de outras inúmeras consciências elementais, componentes do patrimônio do ser corporal e do ser perispiritual. Cumpre-nos promover os seres elementais que se encontram em nosso universo, bem como se nos agregam pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas palavras, pelas ações, pela alimentação e por meio de relacionamentos de variada ordem. Cabe lembrar que nos alimentamos pelo amor, pela luz, pelo ar e pela água, assim como pelos alimentos mais densos. Submetamo-nos ao que Jesus exemplificou. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim, mas existem outras que não estão nesse aprisco e é necessário que eu as traga para que haja um só rebanho e um só pastor. Essas ovelhas são todos seres ou níveis conscienciais em que está o nosso universo e que nele adentram, desde as nascentes mais íntimas dos pensamentos às mais elevadas interações. Miramês relembra Lucas e acrescenta: depois do homem livre, cumprir-se-á a promessa do Mestre, conforme citado por Lucas no capítulo 22, do versículo 29, assim como meu Pai confiou um reino, eu vou-lo confio. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações crescem para a sua glória. O Espírito da Verdade estabelecera: se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que deve conduzir a Deus. Miramês enfatizara: ser feliz é respeitar a divindade da matéria primitiva ao reino dos anjos, tornando-se um deles na plenitude do amor. Dessa forma, infere que só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Vemos com Loester que a mente é o general, o corpo com todos os sistemas, e os sistemas com todos os órgãos com todas as células e as células com todas as moléculas com todos os átomos e os átomos com todos os elementos nas suas divisões infinitas, obedecendo ao comando de harmonia universal que lhes dou. Sou feliz por viver em paz com tudo que existe. Recobrar a consciência da responsabilidade que assumimos como esses pequeninos, antes de reencarnarmos, propiciar-nos-á incontáveis benefícios e nos isentará de padecimentos, sobretudo com referência aos versículos de manifestação de que nos servimos antes, durante e após o processo reencarnatório. Se permanecermos no estágio de consciência de sono, que na realidade ainda é o estado da maioria dos espíritos que se encontram no orbe terrestre, dificultaremos o nosso processo evolutivo e o do planeta.
Por desconhecermos o multiverso que já somos e o que ainda poderemos nos tornar, segundo o trabalho intransferível de cada um, permanecemos à semelhança do que foi citado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Na maioria das vezes, são eles, os espíritos, que nos dirigem. Por motivos semelhantes, Leon Denis enfatizou: uma obra muitas vezes inconsciente elabora-se, 1000 obreiros misteriosos trabalham na sua sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro, em sua ganga diamante purifica-se ou perde o brilho. O corpo físico, o perispírito, a mente ou etc., com todos os níveis conscienciais que os compõem, são seres com características instintas quase livres, somando-se ainda parcerias que eles fazem com outras realidades diante da negligência e da ignorância de seu condutor. Não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer que o espírito da matéria. 455 do Livro dos Espíritos. O sonâmbulo vê às vezes o seu próprio espírito e o seu próprio corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal. Entretanto, se confundem pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e da dualidade que faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que às vezes o ser corporal que fala ao espiritual e outras é só o ser espiritual que fala ao corporal. A alma encarnada coabita na personalidade atuante e se relaciona com o ser espiritual, com o ser corporal e com os laços que os unem. Relaciona-se também com inumeráveis estados psíquicos e dinâmicos concebidos com outras experiências vividas pelo espírito, como consciência de personalidade, faz ininterruptamente o papel do médium, o ser subjetivo, eu interno e o objetivo, que é o eu externo, sem perceber que na maioria das vezes fala consigo mesma. Nossa dificuldade se encontra no fato de ignorarmos essa entidade multifacetada. Imprescindível conhecê-la. Via de regra, caminhamos ao sabor do vento, sem o controle ou a direção de quem quer que deveria ser o condutor consciente e responsável por esse condomínio. Semi-despertos, ainda não nos conduzimos com equilíbrio, nem nos permitimos ser orientados pelo nosso legítimo dirigente. O Espírito Deus, que é o eu interno, por não sabermos ouvir a nossa entidade interior, não fazemos a sua vontade. Sendo assim, nossa experiência transitória se converte em mera ilusão. Construímos um mundo de faz de conta. Nossa vida se torna quase artificial. Procedemos a uma análise investigativa das obras a seguir. Os membros desse corpo de diferentes órgãos que compõem os músculos, os nervos e as articulações são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número das suas partes constitutivas da natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possa produzir movimentos ou impressão de qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? O espírito sente todas, distingue, analisa cada uma e causa determinante o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispíritico. Então, tudo que o espírito sente, que o corpo sentiu, é através do perispírito. Questão 605 do Livro dos Espíritos. O homem não tem duas almas, mas os corpos têm instintos que são resultado da sensação dos órgãos. Há neles apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo participa a natureza dos animais e seus instintos. Pela alma participa a natureza dos espíritos. 605 do Livro dos Espíritos. Assim, além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito se deve despojar, o homem tem ainda que lutar contra a influência da matéria. Sim, quanto mais é inferior aos laços entre o espírito e a matéria que são unidos, não vedes? Seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, porém inteligentes e limitados ao cuidado da sua conservação. Então, quanto melhor o seu corpo estiver, melhor os seus instintos serão manifestados. Nota, o espírito ao reencarnar no corpo do homem traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Purificando-se, o espírito se liberta, pouco a pouco, da influência da matéria. Submisso a essa influência, se aproxima da brutalidade. Despojado dela, se eleva à sua verdadeira destinação. Então, quanto mais influenciado pela matéria, mais brutais são as ações, mais densas.
O espírito em si mesmo é muito complexo para que possamos entendê-lo em profundidade, apenas no relance. Por esse motivo, abordamos em cada sequência analisada nos vários capítulos pequenos fragmentos de algumas facetas desse ser multidimensional, que se expressa por meio da alma encarnada e dos seus veículos de manifestação. Na maioria das vezes, entretanto, não percebemos a sua onipresença, onisciência e onipotência em nossa realidade transitória a caminho da imortalidade. O intercâmbio ou mediunidade interna exige um estudo profundo de nossa parte para que seja compreendido e vivenciado com a lucidez, a fim de aproveitarmos adequadamente o tempo e a vida. Em nosso multiverso, todas as forças que promovem a vida se comunicam, fecundando a existência. Quando regadas pelo amor e pela esperança, eternizam-se na manifestação da mais alta fraternidade da paz e das alegrias permanentes. Os nossos pensamentos incorporam-se em outros pensamentos idênticos para materializar o que desejamos. Isso tudo é mediunidade em outra esfera, mas é intercâmbio no silêncio da natureza. Recomenda-se um estudo meticuloso de cada questão ou situação, bem como sua análise detalhada. Pretende-se que com esse procedimento, o leitor alcance uma compreensão mais exata do objetivo de pesquisa desse estudo, o ser integral e seus versículos de expressão ante o processo reencarnatório. Segundo Miramês, o espírito, ao reencarnar, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência, que além de um ser todo unificado, é também a mínima parte que se encontra na atividade da alma, que domina o império da carne. A natureza sendo sábia, com vários corpos, para que a mensagem do espírito seja dada e o aprendizado da alma consumado. Os corpos se servem ao espírito e têm a facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar os espíritos nas coisas que acumulou nestes corpos. Então, tudo aquilo que você acumulou com o processo carnal vai para a alma para você reaproveitar. Então, é sempre isso, né? Nunca é o fim, de acordo com isso. Analisando por outra perspectiva, o perispírito em sua complexidade é composto de vários campos ou corpos energéticos, cada qual com a sua função, responsabilidade e consciência desse completo ou condomínio espiritual, desse complexo ou condomínio espiritual. Segundo Miramês, o espírito é um todo unificado e a alma é a mínima parte do mesmo. Vários corpos lhe servem de veículos de manifestação e seus companheiros de jornada. Resta-nos saber do que e como são formados esses corpos e as experiências dos seres que participam da sua formação. Encontramos dificuldades para manter esses universos psicofísicos, como para promovê-los. Conquanto sejam a base da coesão e da sustentação desses universos, os elementais têm a capacidade de interferir em nossas vidas, a ponto de comprometer-nos à encarnação. O nosso comportamento, da mesma forma, pode influenciá-los. Esse elemental primitivo, que é a parte integrante tanto do espírito como do organismo físico, é capaz, por isso, de reagir conforme a disposição mental e emotiva do homem. Os elementos constituintes das forças vitais, o princípio vital, o fluido vital e a energia vital, são forças criadoras e mantenedoras da vida em toda parte, encontrando-se à disposição da alma encarnada como servos fiéis dispostos a seguir com ela em direção à angelitude. Do trabalho das forças vitais, nasce a sensibilidade, dessas se originam os instintos, que são inteligências rudimentares, os embriões do sentimento e da inteligência como individualidade moral. A sabedoria, a inteligência e consciência são duas asas do espírito e ambas tiveram sua origem nos instintos. O subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas. É o passado superado, inferior, mas adquirido. A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. A partir da união dos instintos, são elaboradas e individualizadas as pequenas almas instintivas, responsáveis pelo governo do universo psicofísico. As habilidades transferidas ao subconsciente, a era dos automatismos, o quartel-general dos instintos, são frutos de experiências repetidas à exaustão, conscientes ou não, que formarão a mão de obra especializada, que são as células físicas, servidoras fiéis desses guardiões invisíveis do trabalho de preservação e sublimação do universo orgânico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Esse fraciona-se em várias almas menores instintivas que executam, sem o saberdes, o trabalho específico de cada órgão. Sabe-se, aos demais, que o instinto que por si mesmo produz atos conscientes predomina nas crianças, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora,
Segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-os. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não apresentam apenas segmentos de carne, mas companheiros de evolução, credores do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz.